Eu vou falar um pouquinho para vocês, né, da parte da formação da imagem radiológica. Né, vocês sabem, a gente já viu nas aulas também, que, né, durante todo o processo de descoberta do raio-x, da evolução da tecnologia, foram, né, natural isso, a imagem radiológica ela também foi passando por algumas modificações, né, na forma que ela é adquirida, na forma que ela é processada, e a gente, enquanto profissional da radiologia, é fundamental que todos nós entendamos bem esse processo, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Se durante a apresentação, vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou deixar o chat aqui, né? E de vez em quando eu vou lá dar uma olhadinha. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta durante a apresentação, vocês vão me falando, vão deixando as perguntas aí no chat, que depois, ou durante a palestra, ou no final eu respondo. Combinado? Deixa eu ver se eu Combinado, professora. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá todo mundo conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando? Eu tô. Estamos sim. Sim. Ok. Tô vendo. Tá tudo Sim. ok, né? Então, o áudio tá Conseguindo bom, ver, sim. a imagem tá Áudio boa. áudio tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Então, hoje, na palestra de hoje, a gente vai falar um pouquinho da formação da imagem radiográfica, né? Tanto na analógica, quanto na formação da imagem digital também. A formação da imagem digital, ela tem duas formas diferentes, básicas, né? A gente vai falar hoje bem do básico. Provavelmente vocês devem ter visto isso durante o curso de formação, mas a gente hoje vai, né, falar um pouquinho de mais detalhes em alguns desses aspectos. É bem importante a gente entender essa diferença, porque como são tecnologias diferentes, se você não entende bem esse processo, o resultado final dessa imagem, a qualidade dessa imagem também vai ser diferente. Então, o técnico em radiologia, como eu sempre falo, até nas aulas eu falo isso, a gente tem que estar em constante estudo, né? Conforme a tecnologia vai surgindo, conforme vão surgindo novas tecnologias, a gente precisa estar estudando sempre. Quem escolhe a profissão de técnico em radiologia, ele vai estudar o resto da vida. Nós vamos estudar sempre, vamos sempre buscar o que está de novidade no mercado, é por isso que existem os simpósios, né? Por isso que existem congressos de técnico em radiologia, por isso que existem esse tipo de evento, justamente para a gente estar sempre inteirado de tudo que está acontecendo de novidade no mundo. A tecnologia evolui rápido e a gente que trabalha com tecnologia também, a gente precisa estar sempre inteirado disso tudo, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre os tipos de receptores de imagem que existem atualmente. Então, nós temos basicamente dois mecanismos de recepção de imagem. Temos o sistema tela-filme, que é o sistema convencional que todo mundo conhece, né? Esse é um sistema que, vamos dizer assim, está caindo um pouco, né, está reduzindo um pouco o uso desse sistema, porque as pessoas, os hospitais, as clínicas, eles estão investindo em mais tecnologia e estão fazendo uma substituição desse método convencional pela radiologia digital. Né? Mas ainda existe muito disso, vamos dizer assim, em cidades menores, onde a gente não tem um volume muito grande de exames. Em locais onde a gente não tem um volume grande de exames, o sistema convencional atende perfeitamente, e a qualidade da imagem, né, se tiver tudo, se for um técnico tiver cuidado com os detalhes, ele vai conseguir justamente fazer uma imagem com a mesma qualidade de um sistema digital, tá? Nos sistemas digitais, a gente tem dois tipos, a radiologia computadorizada, que é o CR, e a radiologia digital, que é o DR. São duas formas diferentes, né, que a gente utiliza na aquisição dessa imagem, no processamento dessa imagem também é diferente. Então, a gente vai entender hoje, na palestra de hoje, qual que é a diferença desses dois sistemas digitais que a gente utiliza na radiologia, o CR e o DR. Então, basicamente, né, nesses sistemas tela-filme, o que a gente tem? Que é o sistema convencional.
né, nós temos aqui, que é composto pelo chassi, né, um filme radiográfico e as telas intensificadoras. Pessoal, eu estou ouvindo um chiado aí no fundo, provavelmente alguém com o microfone ligado. Está todo mundo me ouvindo bem e tá conseguindo ver a tela, né? Perfeito, já me confirmaram aqui. Então, vamos lá, continuando. Então, a gente vai falar um pouquinho do sistema convencional, né? Como é que funciona o sistema convencional, que é o que vocês estudam no curso, né? Que é o tela-filme, a gente vai usar, né? O chassi radiográfico, um filme, né? Uma película dentro desse chassi, e esse chassi, ele tem as telas intensificadoras, né? Aquela parte branca que tem dentro do chassi é justamente as telas intensificadoras que vão auxiliar no processo de formação da imagem radiográfica. É um processo barato, bem mais barato, né, justamente porque já é um processo que já está bem firmado no mercado pelo tempo que ele já existe. Então, é óbvio que ele é mais barato também por conta disso. Mas, a longo prazo, ele tem alguns problemas de custo, né? Porque, a longo prazo, você tem que continuar adquirindo filme, película, você tem que continuar adquirindo, né, os químicos para fazer o processo de revelação. Então, a longo prazo, ele se torna um processo caro hoje em dia. Os químicos, eles precisam ser tratados, existe uma lei própria que para você dar o destino correto para esses químicos, eles não podem ser descartados na natureza de qualquer forma. Então, por conta disso, a longo prazo, ele se torna um processo mais caro do que a gente tem hoje, do que a radiologia digital. Mas quando você instala, né, vamos supor, você vai abrir uma clínica e vai optar por uma dessas tecnologias. A tecnologia mais barata de implantação é justamente a radiologia convencional. É o mais barato, mas a longo prazo você vai ter sempre um custo, uma despesa na aquisição de filme radiográfico, na aquisição dos químicos, no tratamento adequado que você vai dar a esses químicos. Então, tudo isso a longo prazo acaba deixando esse processo caro. Na radiologia digital, quando você implanta isso numa clínica, de início ela é muito mais caro, o investimento é muito maior, né? Os equipamentos são mais caros, você tem que ter todo um aparato tecnológico, né? Você tem que ter computadores, você tem que ter espaço de armazenamento, você tem que ter tecnologias que vão deixar um processo de implantação muito caro, porque você tem que investir muito em tecnologia, tem que investir num bom computador, né? Tem que ter um PAX para você armazenar essas imagens na nuvem, né? Tem que ter grande espaço de armazenamento, então tudo isso acaba influenciando no custo de implantação. Mas a longo prazo, ele vai se tornando cada vez mais barato, porque você tem aquele investimento inicial, mas depois a manutenção dele né, o custo a longo prazo é menor, né? Então, assim, essa diferença também de custo ela é importante na hora que as pessoas vão escolher o que vão implantar. Deixa eu admitir mais uma galera aqui. O chassi radiográfico, acho que todo mundo já conhece, quem fez o curso de radiologia já conhece, né? Ele tem a função de proteger e de sustentar o filme, né? Então, ele vai proteger e sustentar o filme radiográfico dentro da estrutura física. Então, é como se fosse, né, vamos dizer assim, uma gavetinha, né? Você abre, né, ele tem essas travas, essas partes cinzas aqui que a gente está vendo, é uma trava, né? Você destrava esse chassi, coloca a película dentro dele e depois você fecha. Isso tudo a gente faz na câmara escura, porque essa película ela é sensível à luz, né? Então, ela tem que estar na câmara escura, você faz toda essa troca, essa manipulação dessa película dentro da câmara escura, né? Depois que você prepara o chassi na câmara escura, você vai, né, para a sala de raio-x para utilizar o equipamento, né, e colocar o chassi no book mural já com filme dentro, tá? Aqui a gente tem o exemplo desse chassi aberto. O sistema tela-filme, né, ele vai ser composto pelo chassi, pelo filme e pelas telas intensificadoras. E aqui a gente tem uma imagem dos chassis radiográficos de vários tamanhos. Então, se vocês observarem aqui, ó, essas travinhas que tem aqui, cinza, que está aparecendo aqui no chassi, é onde você destrava e abre, né, esse chassi e coloca o filme dentro. Então, ela parece uma gavetinha aberta, né? Você abre,
coloca dentro o filme, isso tudo a gente faz dentro da câmara escura, porque a película, né, o filme, ele é sensível à radiação, aliás, desculpa, à luz visível, né, ele é sensível à luz visível, então ele ficaria sensibilizado com a luz visível, então a gente faz, né, todo esse preparo do chassi dentro de uma câmara escura. Depois que ele está preparado, eu vou sair e vou colocar isso dentro do book mural para poder fazer, né, o meu exame, tá? Aqui eu tenho, né, justamente o exemplo desse chassi já aberto. Então, se você observar aqui, né, nesse sistema de receptor de imagem, eu tenho duas telas intensificadoras, né, uma de cada lado, o ecrã, e nessas telas eu vou colocar sobre elas o filme radiográfico, que é nessa segunda imagem aqui, que a gente está mostrando o filme já dentro. Então, quando você abre, você observa que eu tenho telas intensificadoras de ambos os lados, aqui nessa parte branca. Essa janelinha escura aqui é onde eu vou colocar, né, a identificação, né, a numeração, as letras que eu uso em chumbo, justamente para ficar registrado aqui no filme, tá? E a película eu coloco aqui dentro. Isso tudo eu faço dentro da câmara escura. Aí eu vou fechar, travar esse chassi para poder utilizar ele, né, no meu exame. O filme radiográfico, ele tem uma composição, né, de algumas camadas que vão justamente ser sensibilizadas durante a minha exposição dessa película ao raio-x. Então, o filme radiográfico convencional que a gente usa, né, na sala de raio-x, ele tem uma camada protetora, né, tem uma emulsão, uma camada adesiva, que é como se fosse uma colinha, em cima de uma base. Ele tem a mesma composição de ambos os lados, se você estiver vendo aqui. Então, tanto faz se eu coloco do lado que eu colocar ele, porque ele tem dupla emulsão, ele tem emulsão, né, dos dois lados. Essa emulsão, ela que é sensibilizada durante a exposição à radiação, né, justamente para depois formar uma imagem latente que a gente vai revelar essa imagem depois na processadora. Tá? Então, basicamente, todo filme radiográfico ele tem essa composição. Ele tem uma camada protetora, tem uma emulsão, tem uma camada adesiva que faz a conexão dele nessa base, né, nessa película, e é assim de ambos os lados. Tá? Isso no filme que eu uso na sala de raio-x convencional. Se eu estivesse falando, por exemplo, de mamografia, o tipo de filme usado na mamografia é diferente. Tá? Mas hoje a gente está falando, né, do raio-x convencional. Então, essa base, né, o que é essa base? É a base que vai dar sustentação a essa emulsão gelatinosa. Ela é constituída de um material transparente que absorve pouca luz visível. Na emulsão, ela tem uma gelatina que tem justamente o haleto de prata. É o haleto de prata que ele é sensibilizado durante a exposição, né, ao raio-x. Então, esse haleto de prata está distribuído numa camada uniforme, nessa emulsão no filme, e ele vai ser sensibilizado. Quando eu disparo o raio-x, né, esses fótons de energia, eles vão sensibilizar também o ecrã, né, que é a tela intensificadora que está dentro do chassi, e vai produzir luz. Essa luz é que vai sensibilizar esse filme. Então, na verdade, 95% da imagem que é formada numa exposição, ela é formada pela intensificação da luz sensibilizada pelo raio-x da tela intensificadora que está dentro desse chassi. Então, você dispara o raio-x vai promover uma luminosidade nessa tela intensificadora, e é essa luz que foi colocada, vamos dizer assim, que foi sensibilizada nessa tela intensificadora, que vai contribuir para a formação da imagem. Tá? Então, fica uma imagem de muito mais qualidade, uma imagem muito mais nítida. Então, a tela intensificadora, né, ela potencializa a qualidade da imagem, ela potencializa o efeito, né, da radiação, vamos dizer assim. Tá? Esses haletos de prata, eles são pequenos cristais, né, de iodeto ou borometo de prata, e eles ficam ali nesse gel, né, ficam ali de uma maneira uniforme, nesse gel que recobre o filme radiográfico, e
quando você faz essa exposição, né, quando eles são sensibilizados por essa luz da tela intensificadora, você vai formar uma imagem latente, quer dizer, é uma imagem que não é ainda a imagem definitiva. Se você abrir esse chassi fora da câmara escura, né, e tirar esse filme lá dentro, você vai estragar tudo que você fez. Por quê? Porque esse filme ele vai ser sensibilizado pela luz visível, né? Então, ainda há uma imagem latente ali. Então, você precisa fixar essa imagem, né? Você precisa revelar essa imagem que você produziu e precisa fixar essa imagem nessa base, nessa película. Então, o haleto de prata, a gente observa aqui, ó, né, que ele tem, geralmente, ele não é igual, não é do mesmo tamanho. Eles têm vários tipos de tamanho, né? E esses tamanhos, eles estão ali misturados nessa base. Tá? Vou colocar mudo aqui. A galera entrou e não esqueceu. Pronto. Então, vamos lá. Esses haletos de prata, né? Eles são esses cristais de iodeto ou de brometo de prata e eles vão ficar ali diluídos nessa base, tá? Nessa película. Quando eles são sensibilizados pela luz da tela intensificadora, como é que essa tela intensificadora produz a luz? Ela produz a luz estimulada pelo raio-x. Então, quando você dispara o raio-x vai agir em cima dessa tela intensificadora. Essa tela intensificadora vai produzir luz e essa luz vai contribuir com a formação da imagem radiográfica, com a sensibilização do filme radiográfico. O que ele vai sensibilizar nesse filme radiográfico? Justamente o haleto de prata. É o haleto de prata que vai ser sensibilizado pela luz produzida pela tela intensificadora, que foi estimulada pelo raio-x que foi disparado da ampola. Tá? Então, é um processo, né, físico, químico, que vai acontecendo até a formação da imagem. Tá? Então, essa imagem latente é uma imagem que ainda precisa passar por um processamento para eu obter a imagem final. Então, ela não está acabada ainda. Ela foi produzida, está ali dentro, agora eu vou pegar esse chassi e vou levar de volta para a câmara escura. Tá? E na câmara escura, né, eu vou tirar essa película, tá? E vou justamente passar na processadora, tá? Aqui, novamente, ó, vou mostrar com mais detalhes essa tela intensificadora que tem dentro do chassi, porque ela é parte muito importante do processo de formação da imagem, tá? Quando você trabalha com filme radiográfico, a tela intensificadora, ela é fundamental para esse processo, tá? Porque o haleto de prata, ele é muito mais sensível à luz do que o raio-x. O raio-x sensibiliza, o haleto de prata sensibiliza, mas apenas 5% desse haleto de prata que o raio-x consegue sensibilizar. Os outros 95% são sensibilizados pela luz que é produzida pelo raio-x que foi disparado e que foi sensibilizado essa tela intensificadora. Tá? Então, quando você coloca aqui, ó, dentro do filme aqui dentro, você observa que eu tenho tela intensificadora dos dois lados. Tá? Então, há uma luz produzida de ambos os lados do chassi. Tá? Então, essa propriedade de transformar os fótons de raio-x em fótons de luz que sensibilizarão mais eficiente o filme radiográfico. Então, quer dizer, é um processo. Quando eu disparo a ampola de raio-x, o que eu estou disparando? Estou disparando fótons de raio-x em cima das telas intensificadoras. Quando esses fótons de raio-x chegam nessas telas intensificadoras, essas telas vão produzir fótons de luz. E são esses fótons de luz que vão sensibilizar com mais eficiência o filme radiográfico. Tá? Do que é feito esse material dessas telas, né? É feito de um material luminescente, né, que é o fósforo, e esse fósforo, ele emite uma luz visível ou uma luz ultravioleta, quando ele é estimulado pelos fótons de raio-x. Então, dependendo do tipo de tela intensificadora, né, ou ela vai emitir fótons de luz visível ou fótons ultravioleta.
tá? E é justamente isso que vai sensibilizar o filme radiográfico, tá? Então, observem aqui, eu tenho duas imagens. Uma foi produzida sem uso de teleintensificadora, sem ecrã. Olha como é que ela fica mais escura. Tá vendo que ela fica muito mais escura, com muito menos nitidez? A mesma imagem produzida com teleintensificador aqui do lado, ó, com o ecrã. Então, observe que a imagem fica muito mais nítida, com uma qualidade muito superior. Essa primeira imagem, ela foi sensibilizada somente com fótons de raio-x. Essa segunda imagem, ela foi sensibilizada também com fótons de luz produzido pela teleintensificadora. Então, a luz, no caso, ela consegue contribuir com a formação da imagem. Em outro detalhe, para eu fazer uma imagem como essa aqui, essa primeira, né, eu teria que usar uma quantidade muito maior de MAS, né, muito maior de fótons de raio-x. Então, quer dizer, eu teria que aumentar muito a dose de radiação, tá? Quando eu uso teleintensificadora, automaticamente eu consigo reduzir a dose de radiação, eu consigo reduzir o MAS. Lembra que o MAS, ele mede quanto de fótons que eu estou disparando da ampola, quanto de raio-x que eu estou disparando. Então, quanto mais MAS, mais fótons de raio-x você está jogando na imagem, tá? Para a formação da imagem. Então, se eu coloco um MAS muito alto, eu estou aumentando a dose de radiação no paciente e também em mim, consequentemente, porque eu estou ali na sala, né? Apesar de eu estar atrás do biombo ali, mas vocês sabem que mesmo assim passa uma dose pequena, mas passa. Então, é importantíssimo o uso dessas telas intensificadoras justamente também para diminuir a dose de radiação. Reduz também o tempo de exposição, né? Quando você usa tela intensificadora, você não precisa de um tempo de exposição longo, tempo curto, porque o fóton de luz da tela intensificadora, ele consegue sensibilizar com muito mais facilidade esses haletos de prata presentes no filme. E, como consequência, a gente reduz a dose no paciente e também reduz o artefato de movimento. Por que eu reduzo o artefato de movimento? Porque eu reduzi o tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, mais chance eu tenho de produzir artefato de movimento. Por quê? Porque se eu aumento o tempo de exposição, o paciente vai ter que ficar ali mais tempo paradinho, sem se movimentar, para produzir a imagem, né? Se eu diminuo o tempo de exposição, mesmo que ele se mexa ali durante o processo, isso aí não vai, né, interferir na qualidade da imagem que eu estou produzindo. Então, o uso de teleintensificadora na radiologia convencional, ela é fundamental para produzir imagem de qualidade, tá? Aqui a gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre o processo de revelação dessas imagens, como é que isso funciona. Então, é óbvio que, né, eu produzi essa imagem latente ali no filme e voltei com esse chassi, com o filme dentro, lá para a minha câmara escura. Chegando na câmara escura, novamente eu vou abrir esse chassi e vou retirar o filme, né? Quando eu retiro esse filme, eu vou usar, né, uma processadora para fazer todo o processo de revelação e de fixação dessa imagem, tá? Então, a gente vai ficar aqui, ó, aqui eu tenho um desenho, né, uma foto de uma processadora, né? Tem vários fabricantes, vários modelos, né? O mercado tem opções aí para todos os gostos, tá? Mas, basicamente, o processo de funcionamento é o mesmo de todos eles, tá? Então, eu tenho uma bandeja, tá? Nessa bandeja de... Isso aqui, gente, eu estou fazendo dentro da câmara escura, tá? Fui lá, tirei o filme do chassi, e vou dentro da câmara escura, vou colocar esse filme aqui nessa bandeja. Essa bandeja, ela tem um sensor. Quando você encosta o filme aqui, automaticamente ela começa a puxar esse filme para dentro dela. E aí ela vai passar pelo primeiro estágio, né? Pelo primeiro estágio, que é o estágio da revelação. Então, ela tem aqui, né, roletes aqui dentro que vão puxando esse filme e vai passar dentro do primeiro tanque, tá? Nesse primeiro tanque vai agir o revelador. Então, o que o revelador faz? Ele vai fornecer alguns elétrons para os íons de prata,
tá? E esses íons que foram expostos, eles vão ficar numa coloração mais escura, tá? Então, todos esses íons que foram sensibilizados, eles vão passar pela ação desse revelador, né? E aí você vai obter a imagem. Só que essa imagem, ela ainda está ali uma imagem latente, ela só foi revelada, né? Então, eu tirei tudo aquilo, todo o haleto de prata ali, ele mudou de cor, eu fiz uma modificação química nessa película, tá? E eu tenho agora uma imagem, só que essa imagem ainda é latente. Se eu tirar ela dali e expor, ela vai ser sensibilizada pela luz. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fixar essa imagem nessa película. Isso é a função do segundo tanque que a gente tem aqui dentro da processadora. Então, o segundo tanque tem a substância química, né, que vai fixar essa imagem. Então, depois do fixador, depois que ele sai do tanque de revelação, ele entra no fixador, e o fixador ele vai parar, interromper o processo de revelação, porque se você deixar muito tempo no processo de revelação, né, você vai começar a ter uma sensibilização maior de todos os haletos de prata, então vai ficar uma imagem super escura. Não vai ficar uma imagem com qualidade. Então, tem que ter um tempo para ficar ali no revelador. Então, a processadora, ela passa pelo revelador a película, essa película vai para o segundo tanque, que é o fixador vai interromper esse processo de revelação, né? Então, ele interrompe esse processo e essa imagem vai ser passada para o terceiro tanque, que é o tanque de lavagem, é um tanque que contém água, tá? E aqui você vai remover o excesso dos químicos que ainda tem nessa película. Se tem fixador ainda, ele vai ser removido dali. E aí ele vai para o último estágio, que é a secagem, né? Então, tem uma região ali dentro que vai secar essa película e ela vai cair numa gavetinha, tipo essa que a gente está vendo aqui do lado, ó. Ela sai aqui a película já seca e com a imagem final já produzida. Agora sim você pode, né, expor essa película à luz, que ela não vai mais perder imagem, não vai mais acontecer nada com ela, ela está na imagem definitiva. Então, o processo basicamente é esse. Então, quer dizer, ela tem que passar por um processo ali. E é a função do técnico em radiologia, né, tá sempre limpando, cuidando dessa processadora, preparar os químicos também que vão aqui dentro, a função do técnico. Então, você observa que é um trabalho também insalubre, né? Você acaba tendo contato com tudo isso. São produtos químicos pesados, e o técnico em radiologia, quando ele trabalha com esse tipo de equipamento, ele fica exposto a isso, tá? Eu, quando trabalhava no outro serviço que era esse tipo de revelação, eu vivia com a roupa toda manchada, porque pingou uma gotinha, às vezes, por mais que você tome cuidado, você tem que mexer, você tem que fazer um monte de coisa, então isso mancha. Então, eu vivia com a roupa toda manchada de pingo de químico desse processo de revelação. Aqui, ó, eu coloquei duas fotos, né, para vocês verem como é que é uma processadora por dentro, tá vendo? Então, ela tem esses roletes aqui. Esses roletes, quando você tira eles, tá vendo? Tem até identificação de cores diferentes. Você puxa, isso tudo sai, né? Isso tudo a gente tem que estar sempre lavando, limpando, né? Justamente para não acumular resíduo e não atrapalhar o processo, né? Não ficar uma imagem de má qualidade, tá? Então, o filme ele vai passando aqui dentro, né? E até chegar aqui no último estágio, que é a secagem, depois ele já tem a versão final dele. Então, aqui a gente tem, né, dois modelos de processadora, mas a função delas é exatamente a mesma. Tem a bandejinha aqui, você coloca a película, o sensor vai puxar essa película para dentro da processadora, e a processadora ela já vai, né, passar por tudo isso aqui pelos químicos até o processo final aqui de secagem da película, né? Isso já é um processo até mais moderno, né? Porque antigamente, no início, se usava tanques com revelação manual, né? Colocava a película na colgadura e o técnico que ia lá, molhava, colocava no revelador, tirava, colocava no fixador, depois lavava e depois pendurava num varalzinho lá para secar a película. Então, esse processo aqui, né, a da radiologia convencional já é mais moderno. Existem locais ainda aí no interior do interior, que ainda tem esse tipo de revelação manual, usando colgadura ainda, que vocês devem ter visto, acho que a maioria de vocês só viu isso no curso, né? É difícil encontrar, mas ainda existe.
Deixa eu ver aqui meu tempo, senão eu falo demais, daqui a pouco eu estou passando o tempo dos outros palestrantes. Isso aqui tudo foi o que eu já tinha explicado, como é que acontece o processo de revelação lá quando estava mostrando lá. Então, ó, a revelação ela acontece, a imagem latente vai se tornar visível por ação do revelador, né? Então, essa solução reveladora, o que ela vai fazer? Ela vai fornecer elétrons que migram para os grãos que foram sensibilizados pelo raio-x e converte os outros íons de prata que foram expostos em íons metálicos de cor escura. Tá? Então, é essa função que o revelador faz. O fixador ele vai interromper a revelação para não acontecer uma revelação excessiva, tá? E ele vai retirar os cristais de prata que não foram expostos. Então, ali no revelador sempre fica uma quantidade de cristais de prata ali, né, que foram aqueles que não foram expostos durante o processo. E a lavagem vai remover o excesso de fixador e depois vai passar pelo processo de secagem. Tá? Esse processo ele é rápido. Tá? Eu estou falando aqui, parece que é uma coisa que demora muito, mas não demora. Isso demora em torno de 1 minuto para todo esse processo acontecer quando você usa uma processadora. Tá? 1 minuto a 1 minuto e meio, dependendo do modelo de processadora. Mas é um processo rápido. Então, existem alguns fatores que vão influenciar na qualidade final do resultado dessa imagem, né? A temperatura do revelador ela é importante, tá? Ela tem que estar em torno de 21 graus para a gente conseguir, né, ter uma imagem de qualidade. O tempo também, que essa película vai ficar em cada um dos tanques, também isso é importante. Se a processadora está desregulada e ela passa mais tempo dentro de um do que de outro, tanque pode acontecer no final uma baixa qualidade da imagem. O preparo correto dos químicos também, você tem que estar certinho. Esses químicos, eles também têm um tempo de uso, né? Você não pode estar usando, chega um momento que eles ficam saturados. Se você deixar muito tempo sem fazer a troca, vai chegar um momento que não adianta você usar um bom regime radiográfico, que a imagem não vai ficar boa. A limpeza da processadora também, ela tem que ser uma constante no serviço, dependendo do fluxo de exame, você tem que estar sempre limpando essa processadora. Tá? E a vedação da câmara escura também, não pode entrar luz na câmara escura, porque se tiver algum local que está entrando luz, né, você pode justamente sensibilizar o filme e acabar estragando, né, a imagem que você produziu. Tá? Então, todos esses fatores aqui, eles acabam influenciando na qualidade da imagem. Então, você repara, quando você trabalha com radiologia convencional, né, a qualidade da imagem, ela depende muito, muito desse passo a passo. Ela depende muito do técnico, muito, muito do técnico. O técnico tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que conhecer bem a função do revelador, a função do fixador, né? Porque se ele não conhece bem esses detalhes, ele acaba não conseguindo entender por que a imagem dele, que ele está produzindo, não está ficando com qualidade. Ele não sabe se foi um erro na hora da exposição, ele não sabe se é um erro na temperatura dos químicos, ele não sabe se é algum erro na hora de manipular o filme, manipulou de forma errada. Então, quer dizer, o técnico ele tem que ser aquele técnico mesmo que sabe o que ele está fazendo. Né? Não é igual você vai lá no digital, que está tudo já mais ou menos prontinho, você só posiciona o paciente. Né? Quem trabalha com radiologia convencional, ele tem que ter um conhecimento técnico mais, vamos dizer assim, mais aprofundado, tá?